Você está ouvindo pela 98.3 FM, o Jornal da Mix. Entrevista no Jornal da Mix. E o Hospital Cardiológico Constantini realiza no próximo sábado mais uma edição do Clube do Coração. O projeto pioneiro no país faz parte do programa de prevenção e saúde idealizado pelo Dr. Constantino Constantini, a fim de propagar informações sobre hábitos saudáveis e a saúde do nosso coração. Por isso que a gente recebe hoje o Dr. Gustavo Reis Marques, médico cardiologista. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Olá, um bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Flávia, Bruno, obrigado pela oportunidade e como é bom poder participar de um programa em que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre saúde, as pessoas ouvindo aí a rádio e tenho certeza que a gente vai trazer informações que vão ajudar o pessoal aí. Pois é, mais uma edição do Clube do Coração e como o pessoal participa, né? E é importante porque muitas vezes nessa correria do dia a dia a gente acaba deixando de lado o famoso check-up, prestar atenção nos sinais, né? Os nossos hábitos não estão lá dos mais saudáveis, apesar dessa busca ser constante. Exato, né? Eu acho que a oportunidade e como foi falado, né? Um conjunto pioneiro de ações do hospital na figura do Dr. Constantini, trazendo para nós então essa perspectiva de falar sobre saúde, né? Sobre prevenção, que é algo que a gente tem que focar. Eu acho que a medicina durante muitos anos olhou só para o lado de quando você já tinha um problema de doença estabelecido e hoje a gente tem a capacidade de trazer e debater o assunto prevenção, né? A gente sabe que a prevenção, inclusive, ela tem um fator protetor para os pacientes. Então, quando você chega numa consulta, é algo muito comum. Eu não estou sentindo nada. Por que eu tenho que passar por uma avaliação médica? Porque isso te protege, porque isso vai cuidar de você. Isso vai fazer com que você viva mais, com que você viva melhor, com que você tenha realmente uma qualidade de vida, que eu acho que é o que a gente mais busca, o que a gente mais quer hoje trazer para as pessoas nesse cenário. Isso que você colocou, Flávia, é algo bastante significativo, né? Temos uma condição importante de que a vida moderna ela traz para nós os componentes do sedentarismo, de uma má alimentação relacionado a sobrepeso, obesidade, aumento de colesterol, hipertensão. Então é olhar para esse cenário e lutar contra isso. São essas armas que nós temos que ter. E hoje, quais exames, a gente fala tanto no check-up, né? E quais os exames que compõem esse check-up cardiovascular, doutor Gustavo? As pessoas às vezes têm medo de ir lá fazer um exame, né? Ele é simples, o que ele vai verificar ali de início? Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante, que eu sempre friso isso nas oportunidades que eu tenho de falar para as pessoas leigas, principalmente, é assim, a gente não deve olhar sempre com o cenário do exame num primeiro momento. O ponto mais importante é sempre a avaliação médica. Então, conversar com o médico, saber exatamente através dessa conversa quem é aquele paciente que está na nossa frente, a história de vida dele, a história familiar, e a partir disso esses apontamentos vão sendo levantados. E de um modo geral, obviamente que a gente vai ter sim o levantamento de condições como a necessidade de rastreio através de exames de sangue, que vão fazer um componente metabólico desse paciente. Além disso, devemos fazer também uma avaliação de exames de imagem de acordo com a avaliação que fazemos daquele paciente. Então, a gente sabe que existe um todo, mas esse todo tem que ser melhor direcionado. O paciente tem que estar no centro do tratamento. A gente não deve mais querer colocar todo mundo dentro do livro. A gente tem que conseguir, na verdade, individualizar essa análise. Personalizar. Exatamente, porque isso é interessante até com que o paciente se sinta mais acolhido e ele tenha uma maior aderência à probabilidade de um eventual tratamento, né? Então, quando você consegue estabelecer essa relação, mostrar isso para o paciente, construir isso com o seu paciente dentro de uma relação embasada na ciência, embasada na confiança e o paciente se sente acolhido, isso tende a ser muito mais poderoso para a sequência dos cuidados. Porque muitas vezes, nesses check-ups, nós detectamos condições que são silenciosas. Então, as principais doenças do mundo, vamos lá, a hipertensão arterial, né, a pressão alta, é uma doença silenciosa. Então, se você não faz um acompanhamento regular, mesmo que você não tenha sintomas, muitas vezes o paciente nem sabe que ele é hipertenso. O paciente, por exemplo, pode ter um aumento de glicemia e essa glicemia aumentada no futuro pode ser um diabetes. Mas muitas vezes ele não vai desenvolver sintomas até que isso esteja em fases avançadas. O entupimento por uma placa de gordura causada por colesterol, que vai ser o tema da nossa palestra lá no Clube do Coração esse sábado, também. Ele só vai realmente causar um problema quando os graus de entupimento já forem significativos na circulação sanguínea.
Então, a prevenção, ela vem nesse sentido. Então, dentro dos exames de check-up, avaliação de exames de sangue e, a depender da questão de cada indivíduo, a gente determinar os exames de imagem que são necessários, é uma análise individualizada que tem que ser feita. Quer dizer, muita gente acha que o infarto, por exemplo, ele acontece da noite para o dia. Não é bem assim. Existem casos específicos, obviamente, as questões congênitas e tudo mais, mas o hábito, quer dizer, o Clube do Coração, ele quer trazer justamente isso. Quais hábitos você tem no seu dia a dia, né? Agora, doutor, muita gente também fala assim, tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pra academia? Eu preciso andar de bicicleta? Eu preciso fazer que tipo de exercício? Então, assim, vamos trazer uma recomendação que todo mundo pode adaptar no seu dia a dia. Aquilo que é básico para manter a saúde do coração. Perfeito. Adoro falar sobre exercício, porque eu falo que o exercício é o remédio da vida. Ele é a polipílula que todo mundo procura aí para sanar e cuidar da sua saúde de vários aspectos, né? Sanar algumas condições de saúde que estejam em desordem, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala sobre a prática de atividade física, o impacto que isso tem na saúde das pessoas, ele é muito relevante. A premissa é fazer uma avaliação médica, se você nunca fez, para você saber se você tem condições de iniciar um programa de exercício. E um programa de exercício hoje, dentro das diretrizes e das orientações mais modernas que nós temos, ele compreende a prática de exercícios aeróbicos, que deve ser realizada ou 150 minutos de um exercício moderado na sua semana, ou, para quem tem menos tempo, 75 minutos de um exercício de grau mais intenso, tá? E como que isso pode ser medido? Isso pode ser medido pelo seu médico, através da avaliação, de um teste de 6 minutos, de um teste de esteira, ou da própria percepção do paciente ao esforço que ele desempenha quando faz uma caminhada, se ele é sedentário, e inicia um processo de atividade física. Mas tem uma conduta bem moderna e algo bem importante, isso vai crescer nos próximos anos e nós devemos alertar a população desde já. É importantíssimo fazer exercícios de resistência muscular como a musculação. Isso é protetor para a nossa saúde, principalmente para a nossa velhice. Então, ter massa muscular é algo que vai fazer com que você se torne um idoso saudável, um idoso que vai ter qualidade de vida. E nessas recomendações, vou trazer aqui a fonte, que é a Sociedade Americana de Medicina do Esporte, devemos fazer pelo menos 2 sessões de musculação na semana. Então, se a gente for falar para alguém que nunca fez exercício e quer começar um programa de treinamento, faz a sua avaliação, tem um aval de segurança do seu coração e vamos começar. 75 minutos de um aeróbico que vai ser intenso para aquela pessoa que nunca fez, então não é um grande esforço para aquele momento, mais as 2 sessões. 4 sessões de exercício na semana. Eu não tenho tempo, é difícil. A gente sabe que tornar um hábito na sua rotina, ele exige realmente a dedicação do paciente, da maneira como o médico vai tentar orientar esse paciente, buscar, e é isso que eu falei, porque quando você coloca o paciente no centro desse processo, você consegue encontrar as alternativas para fazer esse paciente mudar. Porque é isso que vai determinar realmente um ganho de vida, ganho de saúde, que é o que ele precisa ter para o futuro dele. Eu acho que é muito importante ter essa conversa com o médico e dessa forma simples que o Dr. Gustavo traz aqui, né? Essa troca. Porque você fala assim, não, o teu coração precisa disso, mas por que ele precisa disso, né? É um músculo, ele trabalha 24 horas. Enquanto você viver, o cara não para. Ele não pode ter folga, né, doutor Gustavo? Não, exatamente. E na verdade, assim, a vida só acaba quando o coração para de bater, né? Exatamente. Então, ele é o órgão... Vou puxar aqui para nossa área. Vou puxar farinha, né? É o órgão mais importante que tem. Então, assim, até para estimular as pessoas e se sentirem aí mais afeitas a entender o exercício, quando tipo, eu não gosto. Antes de vir aqui para a rádio, eu fui para academia e fiz a minha sessão de treino no dia de hoje. Então, a gente precisa, às vezes, ter esses comportamentos para que a gente consiga se colocar sempre em movimento. A atividade física, ela tem a capacidade de trazer inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular, cardiometabólica, fazendo com que esse coração, ele realmente se torne um coração adaptado à prática de exercício e que dentro desse cenário, ele consiga ter uma capacidade de trabalhar melhor. Então, você, quando pratica exercícios, você ajuda não somente o seu coração, mas todo o seu metabolismo a ter uma capacidade de desempenhar melhor. E isso vai ter impacto no controle da pressão, no controle do colesterol, no controle da glicemia, melhora do sono, melhora da saúde óssea, melhora da saúde muscular, menos dor de artrose, melhora da função intestinal. Então, o exercício, ele é a polipílula. Se a gente olhar só para o coração, a gente está talvez olhando uma fração pequena, que é extremamente importante, que com certeza traz muitos benefícios, mas é tão grande a maneira como isso atua no nosso organismo que
que quem não faz exercício, hoje se motive, vamos começar a fazer exercício, que a gente precisa botar esse pessoal na rua para fazer essa coisa andar e a gente quebrar essa barreira do sedentarismo aí que está aumentando cada vez mais. É muito triste a gente ver isso, a gente constatar isso, as pesquisas médicas apontam algo extremamente alarmante na nossa população, né, em relação a essa vida moderna, ao indivíduo ser sedentário e todos os impactos que isso vai trazer, isso não só agora, nesse momento, mas nas perspectivas futuras da nossa sociedade, o impacto que isso vai ter do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. E quando a gente fala em um ambiente grande, a gente às vezes olha para números, mas para quem tem aquela pessoa que vai viver esse processo, que vai ter essa enfermidade relacionada a isso, aí sim é onde a coisa vai doer. Então, ou seja, acabar com o sedentarismo, alimentação também, né, que é remédio também. Estresse crônico, ele também danifica o coração. Tabagismo, falta de sono, de repente são esses 5 itens aí que a gente tem que prestar muita atenção. Olha, eu vim para essa palestra aí com alguém que estudou bastante o assunto. Eu tive um pai cardiopata, doutor, então a gente teve que estudar muito. Mas que bom, porque isso diz para nós o quanto talvez a população tenha acesso à informação e como isso hoje é uma coisa que está mais disseminada. O que falta é a gente conseguir fazer as pessoas agirem, né? E talvez o grande ponto seja a gente começar a fazer com que as pessoas consigam se motivar a fazer. Existe uma questão bem interessante que hoje a gente tem uma medicina chamada do estilo de vida, em que ela é pautada em 6 cenários, e você falou 5 deles, né? A primeira, então, seria a prática de exercícios, a questão da alimentação, o controle do estresse, o controle do sono, evitar substâncias nocivas, ou seja, cigarro, tabaco. Então são essas medidas que realmente a gente tem que adotar. Opa, o álcool também, mas não se falava que o vinho lá atrás ele era saudável? Começa-se a entender que, eventualmente, a ingesta de álcool, como já foi proposta como sendo saudável, hoje talvez já não seja mais. Lógico, a medicina ela é uma constante evolução de pesquisas, de entendimento, mas a gente sabe, como isso que você citou, Flávia, que não é só uma ponta de tudo isso que a gente vai fazer que vai melhorar. Então não adianta o indivíduo fazer muito exercício e não fazer nada do outro lado. Você não tem equilíbrio no processo, você não vai equilibrar a tua vida. Então é importante que você faça o exercício com equilíbrio, que você encontre uma alimentação saudável. E não significa que você não vai poder comer a sua guloseima no seu determinado momento do seu dia ou da sua semana. Ao mesmo tempo em que você tem o gerenciamento do estresse, nós devemos às vezes inclusive orientar isso na consulta com o paciente sobre eventualmente técnicas de relaxamento de 15, 20 minutos que você deve fazer de repente ao longo do dia se isso está muito alto. A questão do sono, então o teu controle ambiental do sono, orientar o paciente quanto a isso, no sentido de você evitar telas no momento em que você vai se deitar, evitar, na verdade, 40, 50 minutos antes, você não ingerir bebida alcoólica antes de dormir, a higiene do sono, né? Fundamental, evitar substâncias nocivas, o tabagismo, a despeito do que a gente acha que com toda informação hoje a gente tem menos pessoas fumando, não é verdade, e você tem outras hoje formas de tabagismo, como os cigarros eletrônicos, como o narguilé, enfim, então é um cenário realmente que ele se mostra sobre várias áreas e que o médico tem que estar pronto para tentar convergir tudo isso num cenário de ajudar o paciente, mostrando inclusive alternativas que podem ser viáveis para aquela questão que envolve os aspectos culturais, sociais, religiosos, muitas vezes, até mesmo de cada indivíduo, para que a gente consiga realmente alcançar a melhor versão, aí usando uma frase da moda, né? A melhor versão de cada um. De si mas que isso mesmo, é possível. É verdade. Bom, o Clube do Coração acontece nesse sábado. E eu queria que o doutor explicasse, assim, muita gente está pensando, mas como que eu faço parte desse clube? Qualquer pessoa pode estar presente? Como que acontece? É uma edição por ano? Como que tá o Clube do Coração? Vamos lá. Certo. Não, então o Clube do Coração ele é uma ação mensal do hospital em que cada mês a gente... essa pauta é determinada pela orientação lá da equipe de ciência do hospital, de pesquisa, e cada mês a gente faz uma palestra aberta ao público. Então ela é aberta, quem quiser participar, basta entrar ali no Instagram ou no site do hospital e ver como você faz essa inscrição, você tem que só fazer um pré-cadastro ali. Isso porque a gente tem um auditório hoje que é limitado, né, em número de participantes, e quem sabe um dia a gente consiga aí precisar de um estádio de futebol, né, para falar sobre o Clube do Coração. E basta ficar atento às redes sociais do hospital ou aí na rádio junto com vocês, a divulgação desse
desse cenário todo. Cada mês a gente tenta trazer um enfoque em algo que realmente tem relevância em termos de saúde pública, em termos de capacidade de alcançar as pessoas e falar aí sobre a questão de saúde cardiovascular e promover saúde. Acho que quando a gente fala em promoção e prevenção de saúde, eu adoro e amo fazer isso aí. Então, por isso que eu fiquei muito feliz desse convite. Imagina, a gente que tem que agradecer. E também o Hospital Constantini, ele faz a caminhada do coração também, que é um sucesso. Que bom, né, doutor Gustavo? Isso é um marco, eu acho que é algo que as pessoas talvez não tenham a noção do que representa isso dentro não só do cenário da nossa cidade, do nosso estado, mas nível Brasil, o que o Dr. Constantini conseguiu aí com essa iniciativa da Caminhada do Coração. Ela é a maior evento de promoção de saúde do Brasil. Reúne realmente um número muito expressivo de pessoas. É uma caminhada super bacana que acontece geralmente num domingo de manhã, em que a gente sai caminhando aí pelas ruas da cidade e geralmente termina no Parque Barigui, ou seja, um marco da nossa cidade da prática de atividade física. É o meu jardim de corrida que eu também pratico e é muito interessante a gente ver realmente que isso é algo que pode motivar as pessoas, e a gente tem a oportunidade naquele momento de estar ali participando, e você vê pacientes do hospital, pessoas que nem sequer são pacientes, mas que vêm para fazer parte desse movimento. E eu acho que a gente realmente precisa conscientizar e conseguir alcançar e ser chato no bom sentido de a gente sempre colocar a necessidade da prática regular de atividade física. Não é você olhar ali e chegar a meados de setembro, meu Deus, o verão tá chegando e eu vou fazer aqueles 3 meses de esforço. Não. O exercício físico, ele é o remédio da vida. Então pratique durante toda a sua vida. Cada dia que você for fazer o seu exercício, você está colocando uma moedinha no seu cofrinho da saúde para sua vida, e isso você vai desfrutar, com certeza. Então faça exercício físico sempre, cuide da sua saúde, que isso vai ser determinante para sua vida. Quanto mais futura. Agora que a gente tem uma expectativa de vida muito maior, né, doutor Gustavo? E não adianta também viver muito e sem qualidade de vida, né? O que a gente quer é ter uma velhice saudável, poder se movimentar, poder viajar, aproveitar realmente essa terceira idade, né? Então, mas isso começa agora. Exatamente. Já. Exatamente. Veja, quanto antes você começar, maiores serão os benefícios que você vai colher. Mas não quer dizer que quem também já chegou ali numa faixa considerada de idoso, 60, 70 anos, não vai ter benefício se não começar a se exercitar agora, tá? Mas assim, isso que você comentou são os conceitos que fazem todo sentido do ponto de vista de como que o exercício me ajuda. Ele vai te ajudar a você ter funcionalidade. O que é isso? É você ter capacidade de fazer as coisas do seu dia a dia. Então, de repente, a gente não percebe como pode ser difícil para um idoso levantar de uma cadeira, se ele nunca fez exercício, dele pegar um objeto no armário, dele eventualmente não conseguir pentear o cabelo ou escovar os dentes, porque ele perdeu a capacidade funcional dele. E o outro aspecto onde o exercício ele é extremamente importante é com relação à função cognitiva. O que é a função cognitiva? É a capacidade de gerenciamento das próprias funções de entendimento do meio em que aquele indivíduo está. Então, ele consegue tomar decisão, ele pode ter consciência dos processos que ele quer ter, ele pode gerenciar a própria vida. Se a gente vai viver mais, a gente precisa viver com qualidade e a gente precisa realmente ofertar isso para as pessoas. Muito bem. Resumindo, o coração detesta pressa sem pausa, prato sem cor e vida sem movimento, né, doutor Gustavo? Só reforçando, então, o convite, por favor, para o próximo sábado, Clube do Coração. Muito obrigado. Mais uma vez, então, a gente reforça. O tema vai ser um debate sobre colesterol, né? Os efeitos para o bem e para o mal. E já deixo aqui, acho que um monte de gente já curiosa. Como assim o colesterol para o bem? O colesterol tem efeitos bons no nosso organismo. Ele não é só um vilão, não. Vai ser no sábado de manhã agora, a partir das 9 horas. A gente vai estar lá com toda a equipe pronta para receber os nossos queridos convidados que se sentiram motivados a receber esse convite. Vão lá, a gente vai ter oportunidade. Lá a gente vai estar mais próximo de vocês. Eu vou poder responder perguntas ao vivo lá também. Então a gente quer ter esse momento de mais uma vez falar sobre todo esse cenário aí que a gente tanto acredita, que mais do que só pela ciência, mas é uma crença e é uma coisa que move a minha vida para conseguir alcançar isso nas pessoas. E espero muito que a gente consiga. E o espaço que vocês nos dão, essa maneira de falar sobre isso é muito importante. Então eu agradeço e que vocês continuem com essa
com essa dinâmica aí, porque vocês estão ajudando as pessoas, tenho certeza que sim. Com certeza, espaço sempre aberto aqui pra gente falar de saúde. Doutor Gustavo, muito obrigada. Estendo nosso carinho a toda a equipe do Hospital Constantini. Temos um carinho muito especial e sempre que tiver novidades é só chamar a gente que a gente divulga aqui com toda certeza. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e vamos lá.